Olá, estou aqui para falar um pouco sobre cultura de morte. Como nós chegamos na situação em que estamos. E qual que é essa situação? A gente está tendo essa grande pandemia, essa situação que está preocupando muitas pessoas. Temos o coronavírus, estamos em quarentena, nosso país está em quarentena, outros diversos países estão em quarentenas, por quê? Para buscar proteger os mais fracos, que são as pessoas do grupo de risco. E nesse cenário de conscientização, de proteção pela vida realmente, ao mesmo tempo em que estamos buscando proteger os mais fracos, nós temos um país, por exemplo, como a Nova Zelândia, que nesse cenário legaliza o aborto. Então, nesse final de março, a Nova Zelândia legalizou o aborto até 20 semanas de gestação. Essa lei passou no parlamento. E ao mesmo tempo também temos aqui no Brasil o cenário das clínicas de aborto que continuam funcionando. Temos o hospital de referência em aborto ali em São Paulo, o Hospital Pérola Byington. E esse hospital tinha parado o serviço de prestação de aborto, porque com toda a pandemia de coronavírus, todos os serviços médicos estão se mobilizando para atender as pessoas que estão com coronavírus. E nesse cenário havia parado o serviço de aborto legal ali no hospital. Porém, ativistas feministas se mobilizaram e conseguiram fazer com que o serviço de aborto legal continuasse. Tá? Então, o serviço de aborto hoje no Brasil, ele é considerado como um serviço essencial, isso em tempo de pandemia, em tempo em que nós estamos buscando proteger a vida dos mais fracos. Uma ironia, não é mesmo? Mas então, eu queria conversar aqui com vocês sobre que cenário que levou a tudo isso, né? Isso sempre foi natural para nós, buscar ver o aborto como algo essencial para as mulheres? Será que isso sempre foi natural? Será que isso sempre teve na mente das mulheres e só era um tabu? É isso que a gente vai conversar. Antes eu queria me apresentar. Então, meu nome é Bruna, eu sou voluntária na Casa Pra Vida Mãe Imaculada, sou bióloga de formação, sou doula e também sou mãe de 3 meninos, tá? Então, eu queria conversar com vocês como que a coisa tomou o rumo para chegar onde que tá. Essa mentalidade, assim, do aborto, do direito da mulher, sempre foi desse jeito? Então a resposta é não. Isso foi encaminhado por pessoas que tinham interesse nisso tudo. Tudo começou, a gente já viu aqui num vídeo, aqui na Casa Pra Vida Mãe Imaculada, que está trazendo muitos vídeos agora nessa quarentena para a gente poder estudar, aproveitar esse momento de recolhimento para estudar. Então já foi falado que em 1952, o John Rockefeller fundou uma organização chamada Conselho Populacional. Por quê? Porque ele estava preocupado, junto com outros homens importantes de grandes fundações, junto com outros grandes cientistas, homens da política, enfim, eles estavam preocupados com o crescimento populacional. E eles queriam conter esse crescimento. De alguma forma, eles queriam conter esse crescimento, porque eles eram muito preocupados com a teoria de Malthus, né? Que a população ia crescer, ia faltar recursos. Tá, essa teoria, posteriormente já foi revogada, o Malthus não contava, com o aprimoramento técnico para a produção de alimentos. Mas enfim, isso é outra história. Mas ali, já na década de 50, antes mesmo, John Rockefeller, entre outros homens importantes, eles estavam se preocupando com essa questão do crescimento populacional, e o John Rockefeller fundou o Conselho Populacional. E ali começou, que tomou força esse movimento dos cientistas, de demógrafos, das grandes fundações, para pensar formas de que a população não cresça tanto. Então, tem algumas formas da gente evitar esse crescimento populacional. Quais são elas? Uma é você mexer na taxa de mortalidade e outra é você mexer na taxa de natalidade. O número de pessoas que morrem e o número de pessoas que nascem. Então, esses cientistas, esses demógrafos, eles vão estudar mais a taxa de natalidade, que é mais fácil de mexer, obviamente, Você teria, que reduzir aí a quantidade de pessoas que nascem. E nesses primeiros anos do Conselho Populacional, do movimento de controle populacional, o que foi feito? Primeiramente, eles investiram na ciência médica, desenvolvimento de anticoncepcionais que as mulheres pudessem tomar, pílula, DIU,
estabelecimento de fábricas de DIU em países de terceiro mundo, para testar esses anticoncepcionais nas mulheres, averiguar sua eficácia e depois distribuir amplamente os anticoncepcionais. E foi assim que surgiu, né, a pílula que a gente conhece, foi assim que surgiu o DIU, que a gente conhece como ele é hoje, por meio desses estudos que foram financiados pelas grandes fundações e que estavam ligados ao Conselho Populacional, né? Mas assim, foram se passando os anos, caiu a taxa de natalidade, caiu, né? Caiu. Mas ali em 1967, um demógrafo chamado Kingsley Davis, que era ligado aí com esses órgãos de controle populacional, ele escreveu um artigo na Science, na revista Science. Esse artigo é fácil de você achar na internet. E o nome traduzido para o português desse artigo é Política Populacional. Os programas atuais terão sucesso? Esse é o nome do artigo. E aí o Kingsley Davis ele vai falar, né, o que tem sido feito para conter a população e se isso está dando certo e o que deveria ser feito a mais. Então ele vai explicar exatamente o que eu expliquei para vocês agora, que foi feito um grande investimento na ciência médica, né? Enfermeiros, médicos, medicamentos para evitar os nascimentos, para que as mulheres não quisessem ter filhos no momento, pudessem espaçar, evitar esses nascimentos. E foi feito, de fato, um grande progresso, né, na descoberta desses medicamentos. Mas o Kingsley Davis, ele vai falar que não é suficiente você investir em medicamento, porque os líderes do movimento de controle populacional, eles estavam focando ali, deixando a liberdade para os casais de escolher quantos filhos eles iriam ter. Então, esse planejamento a nível populacional não ia surtir efeito, porque era deixada muita liberdade para os casais. E os casais, quando eles vão escolher os números de filhos, eles não estão pensando assim na população em geral, né? Estão pensando na família deles. E a gente sabe, né, que ele fala dos questão dos valores de família, do número de filhos, que as pessoas tinham filhos por motivos religiosos, né, e sociais, e que isso deveria ser desestimulado, tá? Então, Kingsley Davis, ele fala, né, lendo assim, literalmente, o que ele traz no estudo. A mulher problema, do ponto de vista dos planejadores familiares, é aquela que quer ter os filhos que vierem, ou os que Deus mandar. A sua atitude se interpreta como devendo-se à ignorância e aos valores culturais, e a política necessária para mudá-la é a educação, tá? E ele ainda continua, ele fala assim, suponhamos que a mulher não queira usar nenhum anticoncepcional até que ela tenha tido 4 filhos. E vamos pensar ali que para época que esse artigo foi escrito ali nos anos 60, isso era muito comum, as pessoas quererem ter 4, 5, 6 filhos. Isso era normal, as famílias grandes, elas eram muito bem aceitas, eram muito bem vistas, isso não era nenhum tabu, nenhum problema. Tá? Então, Kingsley Davis vai falar que o problema é que está se investindo muito em ciências da saúde, quando na verdade deveria ser investido em ciências sociais para mudar a conjuntura da sociedade, de fato que as mulheres não quisessem mais ter filhos. Então, de fato, nesse contexto do Kingsley Davis, as mulheres tinham acesso aos anticoncepcionais, podiam ter acesso à pílula, a preservativo, a DIU, mas elas não queriam usar. A grande parte não queria usar. E isso não ia reduzir a taxa de natalidade. E tem o fato também, ele critica muito a consciência dos que estavam na frente do movimento do controle populacional, porque eles não ofertavam todos os meios de controle de natalidade naquele momento. Então, o Kingsley Davis, ele defende abertamente o aborto, porque ele fala que o aborto é muito eficiente para controlar a natalidade. Ele fala que seria impossível você reduzir o crescimento da população se não usasse o aborto. E outros métodos que também são abortivos, como o DIU, né? Então, o Kingsley Davis faz essa defesa aberta do aborto legal, ele fala que precisa ser estimulado, e ele vai além. Né? Ele fala que existem 2 coisas que vão fazer a mulher ter menos filho. Ele fala assim,
precisamos diminuir a motivação das mulheres em ter filhos. Nós precisamos fazer isso. Veja que é um pensamento de manipulação mesmo, né? De você entrar na cabeça das mulheres e de cima decidir a mentalidade que ela pensa, tá? Então isso não foi uma coisa natural que nasceu com as mulheres, que de repente elas acordaram e viram, nossa, eu quero só ter um, só ter dois filhos, não quero ter nenhum, isso é um pensamento meu. Na verdade, isso foi manipulado de cima e está documentado, como nesse artigo que está na internet, foi publicado na revista Science. Então, o Kingsley Davis ele falou que tem que ser atuado em 2 pontos. É preciso que as mulheres prefiram estar solteiras, no caso, mulheres solteiras não vão ter vontade de ter filhos, ou que a conjuntura da sociedade torne os filhos um cargo muito mais pesado do que antes. E assim as mulheres casadas também vão querer reduzir o número de filhos. Tá? E é engraçado que ele fala, né, dessa questão das mulheres solteiras. Ele vai falar que a gente tem que estimular as mulheres, tem que feito um trabalho de educação nas escolas, na mídia, na sociedade, de forma a criar uma mentalidade que o estudo e que a carreira seja mais importante para a mulher, para que ela cada vez queira se casar mais tarde e ter filhos mais tarde. E a coisa mudou tanto que a gente se espanta com o que ele escreveu. Ele escreveu assim, literalmente, que as pessoas... A gente sabe que as pessoas que não se casam até os 27 ou 29 anos, geralmente não se casam mais. E olha, hoje em dia para nós é muito normal deixar o casamento para depois dos 30. Então a gente vê que esse artigo, ele tomou rumo, ele teve um impacto na sociedade, porque antigamente a mentalidade era outra. Então é isso. A ideia é que a mulher se preocupe com seus estudos, com sua carreira em primeiro lugar e que a família fique em último lugar. E a segunda questão é você mudar a estrutura da sociedade, a estrutura da economia, a estrutura social de forma que a mulher precise sair de casa para trabalhar. E a mulher trabalhando fora fica muito mais difícil para ela ter mais filhos. Então, ele vai falar, né, dessa questão de que o governo não deve dar incentivos para famílias terem mais filhos, pensões familiares. Ele vai falar que deve ser dado, na verdade, benefícios para as mulheres que não têm filhos, que elas sejam mais estáveis nos seus trabalhos, ganhem mais. Que deve ser dado benefícios para as famílias pequenas em detrimento das grandes. E tudo isso, se a gente for pensar bem, foi muito bem encaminhado e está bem instalado na sociedade hoje. Ele vai falar que o ideal é que a mulher que está casada não queira ter filhos. Então essa coisa de que assim, para a mulher primeiro estudar, a carreira é mais importante, não é um pensamento que cresceu com a sociedade, cresceu de repente, vieram luzes, iluminaram o movimento feminista, e aí de repente as mulheres se tornaram esclarecidas. Não, essa mentalidade foi colocada de cima, essa mentalidade foi planejada. Ela não é uma mentalidade que um movimento natural das populações. Tanto que a gente vai ver que, na verdade, mesmo antigamente, nessa época, a mulher podia trabalhar fora? Podia. Tem muitos empregos que eram tipicamente femininos, por exemplo, como enfermeiras, professoras. E esses cargos afins, eles sempre foram empregos femininos. A diferença é que a família nunca era o segundo lugar para a mulher. Isso nunca era um empecilho para a mulher poder ter a sua família e cuidar dos seus filhos. E hoje se vê o contrário, a gente vê hoje, na verdade, os movimentos child free, que são contra crianças, na verdade mostram até um preconceito com crianças e com famílias grandes. Então a gente pode ver que realmente o que o Kingsley Davis defendeu que fosse feito aqui no artigo dele, tomou um rumo certo. Tanto que anos depois a gente viu aqueles líderes do movimento populacional aceitarem as diretrizes do Kingsley Davis e mudarem o rumo, já que já tinha sido criado e investido na ciência médica, nos preservativos, nos anticoncepcionais, eles mudaram o financiamento para as ciências sociais. E é isso que a gente vê no relatório da Fundação Ford de 1999, tá? O relatório é Saúde Reprodutiva, uma estratégia para os anos 90. E nesse relatório é falado que vai ser deixado de lado o foco
no médico, na ciência médica, e o foco vai ser nos direitos reprodutivos e sexuais das mulheres. Tá? Ou seja, essa grande fundação, né, norte-americana, essa grande fundação estrangeira, multimilionária, vai estar investindo em estudos em diversas universidades do mundo todo, para que novos cientistas das ciências sociais estejam encaminhando a mentalidade das pessoas para uma mentalidade feminista, em busca dos direitos reprodutivos e dos direitos sexuais do feminismo. Tá? Então a gente vê que isso vem de cima. Tanto que a Frances Kisling, que foi presidente do Católicas pelo Direito de Decidir, numa entrevista que ela fez, ela declarou que ela tinha a impressão, eles iam em encontros, assim, em encontros internacionais promovidos entre grupos feministas, e essas grandes organizações, essas grandes fundações. E ela falou que, às vezes, ela tinha uma leve impressão que o movimento feminista ele era usado assim como massa de manobra para o controle populacional. Ela falou que ela ficava com uma leve impressão de que a mentalidade delas era usada para um outro fim que não a liberdade das mulheres, mas a contenção do crescimento populacional. Que seja, né, que nesse caso é uma ofensa à liberdade de consciência individual e aos valores de família. Então foi assim que a gente chegou no que a gente, nessa situação que a gente está atual. Tá? Foi dessa forma. Não foi desde o começo defendido o aborto por grupos feministas, lá desde o comecinho, e aí elas foram ganhando espaço, porque a população começou a ficar iluminada. Não. Primeiro foi criados os anticoncepcionais, veio o pensamento de controle de natalidade, de ter menos filhos. Aí depois veio a mentalidade de que a mulher primeiro tem que colocar os estudos e as carreiras na frente da vida familiar dela. E aí foi tirando da mulher essa vontade de ela ter filho, de ter mais filhos, deixando ali a vontade de ter filhos ali para depois dos 30, depois dos 40. E por último, para a mulher poder suprir essa nova vontade dela de não ter mais filhos, aí eles colocam o aborto. Tá bem? Então é o que eu tinha para passar para vocês. Qualquer dúvidas, tudo, podem colocar aqui nos comentários. E eu recomendo fortemente que a gente, nesse período de pandemia, né, que a gente se coloque nessa reflexão de proteção da vida, né, que a vida é mais importante do que tudo. Então, e a vida, ela é muito frágil, ela pode passar como um sopro. Então, nesse período de pandemia, que a gente está aí afastado de muitas atividades, que a gente possa ter esses estudos e essa reflexão de valorização da vida, porque a vida é o que é de mais importante.